Bom, queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Para quem lembra, foi o nosso primeiro texto aqui nesse lugar. E nós vamos retomar, a nossa caminhada, encerrando aqui, o propósito aqui, também com ele. Começamos com ele, finalizaremos com ele, em nome de Jesus. Esse é um texto que quem é da AME sabe que eu sou apaixonado. Não tem um ano que passe que eu não pregue pelo menos umas 4 vezes no ano esse texto, porque ele para mim é riquíssimo. Ele sempre me traz alento, resposta, incentivo, injeção de fé, em nome de Jesus, e é sempre bênção, tá certo? Gênesis capítulo 15, deixa eu situar os que são mais novos. O Senhor Deus havia chamado um homem por nome Abrão. Repete: Abrão. É assim mesmo, não está errado, tá? É Abrão. Depois o nome mudou para Abraão, mas até então era Abrão. E Deus disse para que ele saísse do meio dos seus parentes, da terra que ele pertencia, e ele saísse em uma caminhada, em uma jornada, em uma peregrinação para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Mas além de esse chamado, o Senhor lhe fez uma promessa, dizendo que faria dele pai de multidões. E Abraão já sai da sua terra, de Ur dos Caldeus, debaixo dessa promessa, porque ele já era idoso, a sua esposa também era idosa, e além de tudo isso, ela também era estéril. Então, quando Deus diz: eu vou fazer você pai de multidão, Abraão sabia que a sua esposa estava incluída nessa promessa. Então um milagre aconteceria. Em algum momento o milagre aconteceria na vida dela e dele, porque já era idoso. Entendem? Mas passado muito tempo, Abraão viu que as outras coisas estavam sendo estabelecidas. Como, por exemplo, o nome dele já era famoso na terra. Não era a terra dele, era uma terra estrangeira, mas ainda assim o nome dele era afamado. Além disso, Deus estava prosperando a Abraão, mesmo ele morando no deserto. Isso tem que ser levado em consideração, irmãos, porque é como se Deus mostrasse para nós que em lugares que não são aparentemente propícios para um crescimento, Deus pode intervir e a coisa mudar. Isso leva um tempo? Sim, isso leva um tempo de maturação da promessa, mas eu digo mais que não é nem só a promessa que está sendo preparada, maturada, somos nós que somos trabalhados até termos condições de viver debaixo da bênção. Porque ao contrário do que você possa imaginar, viver debaixo da bênção não é fácil. Viver debaixo da bênção requer apego com Deus, requer submissão a Deus, porque se você não tomar cuidado, você pode caminhar como caminhou Salomão, que foi tremendamente abençoado, que teve sobre si o cumprimento de promessas que não foram feitas ao seu pai, foram feitas a ele próprio. Deus prometeu e Deus cumpriu, ele em vida, mas que ao longo do tempo se perdeu. Então há pessoas que precisam de um tempo maior de maturação, precisam de experiências a serem vividas para que possam um dia ter condições de administrar o que Deus proporciona. Porque não se engane, queridos, a palavra de Deus é clara ao dizer que quando o Senhor resolve nos abençoar, a bênção segue um processo. Diz o texto sagrado: boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. E aí onde muitos são tentados e reprovados, porque quando a coisa está sobrando, a pessoa finda armazenando, ela acha que é para ela. Olhe para seu irmão e para sua irmã. Quantas vezes essa pessoa já teve um pouco a mais e se enganou, porque guardou, ao invés de continuar semeando
escondeu ao invés de compartilhar, reteve ao invés de fazer fluir aquela bênção até a vida de outros. Bem, aqui eu já estou bem cansado de explicar, e é só figura de linguagem, né? É uma expressão que quer dizer, eu repito muito isso, já bastante mesmo, eu repito aqui, que a bênção do Senhor nunca é para uma só pessoa, que quando você retém a bênção de Deus, você dá sinais claros a Ele, que você não é uma pessoa propícia a ser mais abençoado do que já é. Você até pode ser abençoado, mas não com a abundância que Deus quer, porque você retém. E a palavra é clara, isso é proibido na Bíblia. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz na sabedoria que quando você lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai encontrá-lo. Isso é uma simbologia de promessa. Lançar o pão na água significa eu confio tanto em Deus, que mesmo eu sabendo que o lógico, que o natural, que o comum é que na água o pão se desmanche, ou seja, o meu sustento, a minha confiança pode se desmanchar, mas eu confio tanto em Deus que mesmo assim eu vou lançar, porque eu creio que depois de muitos dias eu vou encontrá-lo. Primeiro, lançar sobre as águas indica geralmente rio, lago ou mar. Você concorda? Geralmente indica isso. O texto não é claro, não é específico, mas nós podemos conjecturar e entender que lançar sobre as águas significa, né, rio, lago ou mar. Se for rio de águas correntes, você já parou para pensar? Que coisa mais sem lógica? Eu ponho o meu pão aqui, o que ele faz? Ele vai embora. Vai desaguar no mar um dia. Mas até onde eu saiba, pão não é barco. Com pouco tempo ele vai encharcar. E se ele não afundar, os peixes comem. Aves, répteis, comem. Então, como isso é possível? É aí onde está o segredo. Confiança em Deus. É eu deixar ir, porque eu acredito que Deus vai continuar suprindo. Por favor, isso não pode ser compreendido como que o cristão tem que ser aquela pessoa bobalhada, que todo mundo toma o que é seu, todo mundo toma posse do que é seu. Não é isso. Pelo amor de Deus, o reino de Deus se processa com ordem e decência. Não significa de jeito nenhum você não ter controle sobre suas próprias coisas, você não ter ordem sobre as suas próprias finanças e sobre os seus bens. Não é disso que se trata, mas fala de uma confiança. Amém, irmãos? Semear na vida de outros, ser canal de bênção para a vida de outros. Então, o Abrão, ele já tinha isso. Ele já tinha esse mover de Deus na vida dele. Ele já tinha essa liberalidade. Os seus servos, eles não eram pessoas maltratadas. E alguém pode perguntar: pastor, como é que você pode saber que os servos não eram maltratados? É simples. Estavam dispostos a lutar por Abraão. E só faz isso, irmãos, quem é bem tratado. Ninguém dá a vida por quem não lhe ajuda, por quem não lhe quer bem, tá? Ninguém vai dar a vida por alguém que só lhe perturba. Você quer a distância da pessoa. Agora você quer ver uma pessoa que vai receber ajuda quando precisar? Quem trata bem. Por exemplo, amanhã eu vou saber se eu trato bem. Não é, irmão Zé? É quando você precisa de ajuda, que as pessoas se sacrificam para ajudar. É uma prova de que você realmente é uma pessoa bem-quista. Senão, não, irmãos.
Senão são pessoas que só usurpam de você, que você só serve quando você faz alguma coisa, quando você precisa. Se não há ajuda, é uma situação muito clara, ou não? Ou não? Se você precisa, estende a mão e ninguém te ajuda, das duas, uma, ou até as duas. Ou você não vale nada, olha pro irmão aí. Eu digo mesmo, não tô nem aí. Porque tem gente que é assim, é ruim que correr água. Não é? Pessoa é ruim de jogo mesmo, é ruim. Quem que vai ajudar? Ninguém. Pessoa só faz mal aos outros, só perturba a vida dos outros, só atrapalha os outros. Quando precisar de ajuda, meu irmão, tá arruinado aí, sozinho, porque ninguém vai ajudar. Mas quando você é uma pessoa que estende a mão, quando você é uma pessoa desprendida, quando você é aquela pessoa que realmente faz o possível para ajudar os outros, quando você precisa de ajuda, se espera, se entende que vão em teu socorro. Nós aqui na igreja acreditamos que há uma lei espiritual para isso. Nós aqui chamamos de lei do reconhecimento. Nós acreditamos firmemente que se você não é reconhecido, ninguém celebra a sua vida. Se não há celebração, não há recompensa. E se não há recompensa, a pessoa dá o fora. Ninguém aguenta isso para sempre. Venha a nós o vosso reino, nada. Ninguém aguenta isso para sempre. Chega uma hora que a pessoa cansa, que a pessoa não sabe de uma coisa. Poxa, vai ser eu a vida inteira, serei eu a vida inteira a socorrer todo mundo, mas quando eu preciso de socorro, me viram as costas? Que coisa é essa? Não pode ser assim. Então, ou a pessoa é muito ruim, ou ela é uma pessoa muito dada, mas que não reconhece seu próprio valor. Porque tem gente que é assim, faz tudo por todos, mas ninguém reconhece seu valor. Aí, querido, é uma decisão sua se continuará se doando para essas pessoas nessa mesma intensidade. É uma escolha sua. É uma escolha, tá? É um direito que você tem. Tá claro isso, irmãos? Mas o Abraão estava lá, sendo abençoado. O Abraão estava indo bem, prosperando, crescendo, nome afamado, muitos servos, muitas servas, né? Muito gado, um homem poderoso. E ele vai em socorro de Ló, o seu sobrinho. Ele, um criador de ovelhas, consegue ir lá, vencer os reis, trazer o povo de Sodoma, os bens, o rei, traz tudo, traz Ló junto. Mas depois que ele passa por essa experiência, sabe quando você senta a mente e você para pensar na sua própria vida e vê os riscos que você corre por causa de outros? O Abraão fez isso. Ele parou para pensar, e quando ele pensou, ele começou a ter medo. Ele começou a ficar preocupado. Como é que você sabe, pastor, que ele estava com medo e preocupado? Porque Deus fala com ele. Diz o texto, capítulo 15, verso 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, ou não tenha medo. Se Deus está dizendo para ele não ter, é porque ele tinha. Ele estava com medo. E por que ele estava com medo? Porque se meteu em questões alheias. Ele não tinha nada a ver com Ló ser preso. Se Ló tivesse, né, ao lado de Abraão, como era para estar, não estaria preso. Não é assim que acontece na vida de muita gente? Vai se meter em confusão porque não está em casa, porque não está perto daqueles que falam de Deus, porque não está perto daqueles que levam em oração, que semeiam a palavra. Só se mete em questões, né, de gente perturbada. Aí depois não sabe porque que a vida é um desastre, depois não sabe porque que a vida está mal,
está mal porque você, ao invés de estar com as pessoas de Deus, está lá enfurnado com pessoas, sabe, que só tem inveja da sua vida. E não se engane não, irmãos. Se a sua vida mudar e você começar a prosperar, as pessoas não se alegram, as pessoas não celebram. Quando digo as pessoas, estou falando as que não conhecem a Deus. Eu não estou falando das de Deus. As de Deus se alegram. As de Deus não tem no coração, certo, a inveja, não tem no coração, certo, o mal escondido, porque o outro está prosperando. Não, se alegra, glória a Deus. Poxa, fulano tinha uma bicicletinha Monarch e agora está numa moto. A pessoa se alegra, poxa, glória a Deus, fulano, né, melhorou de vida. Aí a pessoa estava morando, e isso não é um demérito, é só um exemplo, por favor, entenda, entende? Eu estou falando de crescimento. A pessoa morava nos fundos da casa de um pai, de uma mãe, sei lá de quem, e agora está na sua própria casa. Pô, glória a Deus por isso. Amém? A pessoa andava de a pé, compra um transporte, e por aí vai. A gente tem que se alegrar e dizer, poxa, glória a Deus, Deus está abençoando fulano, glória a Deus por isso. Mas nem todo mundo se alegra, irmãos. Pelo contrário, você vai ouvir piadas. Nós, eu, minha família, temos ouvido piadas, irmão. Coisa que eu nunca nem imaginei de ouvir. Pessoas chamando a gente de riquinhos. Tá podendo. Eu já vi coisas como está em outro patamar. Só lembrei do Bruno Henrique, ó, do futebol, né? Está em outro patamar. E às vezes eu sinto, sabe, aquela brincadeira ácida, que não é uma alegria, não é um prazer, mas é, sabe, um quesinho de inveja. E nem precisa, irmãos, o caminho é o mesmo para todos. Você sabia que é o mesmo? O caminho é o mesmo para todos. A diferença é são as suas experiências nesse caminho. Você passou de ano? Ou você foi reprovado? Você passou de ano? Ou você continua repetente na mesma prova, nunca passa, sempre cai na mesma coisa, É a sua experiência, querido. Mas o que Deus quer é te fazer feliz. O que Deus quer é abençoar a sua vida. O que Deus mais quer é você. Se você descobrir isso um dia, o quanto Deus te quer, no dia que você descobrir o quanto Deus te quer e o quanto Ele foi disposto a ir para ter você consigo, você nunca jamais colocaria ninguém no lugar dele. Ninguém.